Shalom, shalom a todos nossos caros telespectadores. Mais uma vez, eu penso que já foi um bom momento que não me viste mais passar no canal por, às vezes, devido a viagens missionárias, campanhas, programas do Evangelho. Você sabe que devemos ir à procura da última alma, o último eleito, que nós não conhecemos onde ele está. Mas naquilo não me impede eu passar cada momento neste canal para te deixar um conselho, uma notícia de Jesus Cristo em forma de uma pregação. Então, portanto, estando já diante de vocês, eu sei que você que nos acompanha e que gosta desse programa, é um programa que não te deixa triste, que não te deixa um aborrecimento, mas é um programa que te levará à curiosidade de acompanhar, de seguir o que está se falando, o que é necessário você fazer para que não perca e não pode estar fora da graça do Senhor Jesus. Sabendo que é um canal que fala das notícias simplesmente de Jesus Cristo, eu hoje vou te mostrar que Ele é o único Salvador, o último, primeiro e último. O único Salvador que temos é Jesus Cristo. Não existe um outro Salvador. Se foste enganado assim, eu vim te ajudar. Descobre pela Bíblia, e para não estar com as fábulas e legendas dos homens, ensinando-te a filosofia humana, que pode te deixar perder pouco tempo que Deus te deu para sobreviver aqui na terra. Estás gastando esse tempo para ser enganado numa coisa que não é própria verdade, e será uma surpresa quando os teus dias acabarem. É lá onde vais pensar os dias de viver de novo para retificar o que foste enganado. Mas será tarde demais. Mas hoje, eu não sei se quanto tempo que te falta. Estás a ver como o mundo está agitado. O mundo está muito agitado. Agora, as doenças já estão levando pessoas, pequenas enfermidades. Uma doença começa por uma pessoa, invade milhares de pessoas. E isso são avisos para aqueles que são filhos de Deus. E aproveita de graça ouvir as notícias de Jesus Cristo de graça, sem preço, sem custo nenhum, mas que começamos por uma curta oração. Querido Pai Celestial, muito obrigado por nos dar esta ocasião, com todo aquele, parece isto que está saindo, vai encontrar um dos teus eleitos dentro de uma casa, dentro de uma viatura, ou numa viagem qualquer que estiver, ou um momento assim frustrado, mas deixa ele encontrar esta graça de ouvir esta palavra, porque são tuas palavras e não são minhas. Sou um instrumento que vais usar nesta manhã. Tudo entrego nas tuas mãos. Conduz-me, inspira-me, que eu pude falar coisas que vai edificar, que vai fortificar e reanimar o coração do eleito.
Tu és um Deus que escolheu viver dentro de nós na forma de Espírito Santo, para que não te sentimos peso no corpo. Se habitasse em nós na forma da carne, ninguém aguentaria te suportar, te levar dentro dele. Mas escolheste a melhor forma, é a maneira, é a forma do Espírito Santo. Obrigado por escolher habitar dentre os homens que te receberam, que te creram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pede pela fé. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, meus amores. Sempre eu vos amo, sabendo que vocês amam também Deus, amam Jesus. Todo aquele que ama Jesus é meu amigo. Amarei todo aquele que ama meu Senhor. Porque somos amantes, somos aqueles que Ele resgatou, que Ele salvou. Eu sou um pecador salvo pela graça. Muito obrigado por você estar ali. Vamos diretamente abrirmos nossas Bíblias, dar um pouco de vista na Bíblia. No livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. É o livro da revelação. Apocalipse capítulo 1 e versículo 17. O que é que podemos aproveitar ali? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Que Deus acrescenta a bênção onde nós já lemos. Aqui é o apóstolo João que teve essa visão e que chega até o ponto de nos contar o que ele viu e como é que a cena se passou. Ele não está contando fábulas ou legenda, mas está a dizer o que ele viveu e que ele viu. A pessoa que lhe apareceu se identificou. Se você ler mais embaixo, verás que ele se apresentou, não parou só por dizer eu sou o primeiro e o último. Por que ele usou a palavra ou o termo primeiro e o último? Eu, sendo um pregador do Evangelho, tenho que te trazer detalhes, os detalhes que podem te ajudar a saber em certas palavras curtas na Bíblia, mas tem muitos detalhes para você captar a linguagem de Deus. Deus teve umas linguagens, sabendo que virá um tempo que Ele vai explicar através do Espírito Santo os seus eleitos. Eu sou o primeiro e o último. Quando ele se apresentou ao Moisés na sarça ardente, no deserto lá na Etiópia, sabe que a Etiópia se encontra na África. Lá, quando Israel estava na escravatura no Egito, sempre país africano. Estando na escravatura, eles pensavam como sair dessa escravatura. Mas Deus se apresentou ao Moisés, dizendo-lhe: eu sou. Sabe que quando alguém se apresenta, eu sou, muita coisa
que ele não definiu. Diga a eles que eu sou, já se encontrou comigo. Porque Moisés que queria ter o nome de Deus para ele levar ao povo saber que o Deus que já mandou o nosso profeta, o nome dele é tal. Mas dizendo que eu sou, não era própria uma identidade completa. Ele teve que repetir, como a referência era de salvar, libertar um certo povo que já tinha uma referência da descendência. Ele usou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que ele deu essa referência? É para eles não duvidarem, não desconhecer que este Deus que se chama Eu Sou, nós não vamos lhe crer. Porque temos já um Deus que nossos pais descobriram, que o nosso pai Abraão, o nosso bisavô Abraão descobriu. Seu bisavô encontrou um Deus vivo, que ele chamou Elohim, que ele nomeou, ele próprio que lhe deu nomes, pela grandeza das coisas que ele viu, podia lhe chamar El Shaddai. Podia lhe chamar Adonai, Jireh. Podia lhe chamar de tudo que ele estava vendo ele a fazer, da sua grandeza. É o Abraão que lhe nomeava. Mas até lá, Deus não tinha dado um nome que ele podia aceitar, que os homens podiam lhe atribuir, dado por ele próprio. Mas vamos avançando um pouco para ser breve, porque pregando nas redes sociais, há quem pensa que tem que pregar rápido para não consumir os seus dados na internet. Não quer demorar a ouvir detalhes. Nesses detalhes que você, alguém que é lento a conceber, lento a captar a coisa. Somos diferentes. Se você é mais rápido a captar a coisa por saber ainda, mas há outro que pretende saber. Então eu digo-te, meu irmão, o que acontece? O que aconteceu? Eu sou que te envio. Jesus também, na mulher samaritana, diz que nós sabemos que quando o Messias virá o Cristo, ele que fará tudo isto. Ele diz, eu sou. O eu sou, nós vimos, mas aqui ele usou eu sou o primeiro e o último. Ali já não parou só no eu sou. Na mulher samaritana entendeu, eu sou o Cristo. Ali, porque a mulher samaritana esperava do Cristo. E Jesus usou o termo eu sou. Deus falou a Moisés, eu sou o vosso libertador. Eu sou o Deus que visitou vosso pai Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou aquele que vai vos atender de tudo que vão necessitar nessa viagem. Eu sou aquele que vai vos defender de todas as guerras, lutas. Eu sou. Mas aqui vamos falar simplesmente, eu sou o último, o primeiro e o último. Então, portanto, eu gostaria de dizer-te
que eu também te trouxe, escolhi só aquela parte. Eu sou o último Salvador. O primeiro e o último Salvador é Jesus Cristo. Não haverá outro para salvar a humanidade. Não terá outro que te salvou fora de Jesus Cristo. Eu estou diante de ti com toda certeza a dizer a ti, veja só, não haverá. Veja agora no Atos capítulo 4, para eu engrossar um pouco as referências que pode tirar-te em dúvida, porque o diabo, quando te semeia uma mentira, a mentira não é fácil de sair. Se torna como um vício, como uma identidade na pessoa. E para te mudar uma outra identidade, não é só dizer uma palavra e basta. Tem pessoas, conforme eu já disse ainda, tem que ouvir detalhes para lhe tirar a dúvida. Porque o diabo pregou e ele prega. É capaz de ser teu primeiro pregador que creste. E quando estou te pregar, pode sentir como se fosse isto, já não tem lugar de colocar. Mas a palavra de Deus é digna para convencer. Então eu tenho que te dar a palavra que vai te convencer da falsidade. Sair da falsidade. Então o que é que diz para confirmar que Jesus Cristo é o único Salvador? O último. O último. Atos 4:12. Vamos ler. Porque há um só Deus. Não. Desculpe, por favor. E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Deus, o único nome que ele deu aos homens, um só. Este nome que ele deu para quê? Pelo qual devemos ser salvos. Pelo qual podemos ser salvos. É uma verdade. Deixa-me te dizer, irmão. Essa coisa, se próprio o apóstolo Pedro entendeu, nos avisou, diz que em nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo. Continuo. Porque também debaixo do céu, aqui na terra, que toda a terra que estamos, nenhum outro nome há. Olha, tantos nomes a substituir o nome que nos foi dado, nome de Jesus. Outros pegaram tal Jesus, tal nome, já são dele, já é deles, aliás. Uns se fizeram mesmo, afastaram Jesus, dizendo que não, eu é que mandei Jesus. Ou Jesus disse, ele vai me enviar eu no lugar dele. Jesus não é um falecido. Um falecido que quando eu vou morrer, vou-me embora, tu tomas meu lugar. Não. Ele vive. E o nome dele está fazendo grandes efeitos no mundo. Não há outro nome há dado entre os homens pelo qual
devemos ser salvos. Fora do nome de Jesus, você nunca será salvo. Triste demais se tu és enganado, você muito enganado, até não reconhecer o nome da tua salvação. E que Ele é o último Salvador. O último, digo. O último. Agora, eu quero mais mostrar como aquele, o primeiro e o último. No 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Nós já vimos Atos 4:12. Acrescento mais 1 Timóteo 2, versículo 5. O que diz? Porque há um só Deus. Aleluia. Graças a Deus. A própria Bíblia continua nos certificando. Porque há um só Deus que temos. E um só mediador entre Deus e os homens. Este Deus e este mediador entre Deus e os homens é quem? Aqui não se trata da Virgem Maria, Mãe de Deus. Aqui não se trata de um santo padre, de um santo papa de Roma, nem um bispo, arcebispo, de um representante legal de uma igreja, de um supervisor de muitas igrejas. Não, para ser mediador. Não estou contra alguém ser um papa. Não estou contra alguém ser chamado superintendente das igrejas. Isso não me importa. A mim. Não me importa. Mas o que eu estou a referir daqui, ser da pessoa mediador entre Deus e os homens, que eu estou a me referir, para não ir em choque de qualquer telespectador ou ouvinte desta notícia. Meus irmãos, a graça, deixa eu te contar uma história. No mês de outubro, eu estive em Luanda, na capital do meu país, Angola, onde fui realizar uma campanha, acompanhado com uma delegação de 30 e tal elementos. Pegamos o voo, o avião, da região onde estamos para a capital, Luanda. Acabando de realizar esta campanha, o nosso regresso, para voltarmos da província de Cabinda, acontece que houve lugares que não devia dar a toda a gente para voltarmos. Houve minha irmã, ficou do primeiro voo, primeiro serviço, carregou-se, ela fica no aeroporto. E agora, no tal dia que ela fica, lutou para marcar mais, procurar o lugar no segundo ou último serviço. O último avião que eu, com outro grupo, fomos abrangidos para voltar
A minha irmã, chegando nesse último voo do tal dia, pronto a viajar, estava tanto preocupada, agitada, porque havia já no mesmo lugar, no mesmo assento do avião, 2 passageiros, e deviam escolher quem poderia ocupar aquele lugar, porque o lugar que lhe empurraram no último voo não era o próprio lugar apropriado dela, porque ela devia pegar o primeiro voo que lhe deixou. Houve trafulha. Alguém que ocupou seu lugar e queriam agora lhe empurrar no último voo, mas havia também ocupante, alguém que pertencia. Mas aquilo foi grande desordem. Se não houvesse a intervenção de Deus, mas eu tinha dito na minha irmã, sei que o lugar é de uma outra pessoa, mas Deus vai tomar controle, vai te ajudar. Se você perder este lugar, mesmo o dia de amanhã será difícil para ti. Porque cada dia, os voos estão cheios. Os lugares são ocupados. Mas aquilo foi guerra. O aeroporto, própria equipa da agência que trabalharam naquele dia, foi um grande desordem. Grande barulho que fez nos atrasar até a própria hora de embarcamento. Atendendo dessa situação. Por que causou esse barulho? Porque era o último voo. Se tivesse mais outro voo, diriam na pessoa que ficou, que não se preocupa, como são 2 senhoras, acalharam mesmo lugar, mesmo embarque, o último, vamos ter o outro, que será o último, mas aquele era o último serviço. Não haveria mais por aquele dia. Então, porque cada qual precisava, avisou sua família que eu venho hoje. Por isso que trouxe barulho. Houve choro entre as 2 mulheres. Quem vai ficar? Quem iria ficar? Mas acabou de ficar uma pessoa. Deus o fez da sua maneira própria. Então, eu gostaria de dizer a meu irmão, se na verdade, no exemplo que eu já te dei, aquele foi o último voo que nós entramos naquele dia, quem ficou, ficou. Se Jesus é o último Salvador, o porquê você quer ficar fora de Jesus para a tua salvação? Não haverá mais aqui na terra, aqui neste mundo, depois de Jesus, não há outro Salvador. Que ninguém mente você. Veja agora. Vou te acrescentar outra leitura. Porque estamos aqui ouvindo a notícia de Jesus Cristo. João capítulo 3 e versículo 16. Para você entender, ele é o primeiro e o último. Estamos a falando disto. Tenha paciência de me acompanhar até o fim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele não tem 2, 3, 4 filhos que ele deve mandar. Como você não foste salvo pelo Jesus,
Deus vai te mandar outro filho que ele mandou, não sei de que nome. É triste para ti. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O motivo que Deus deu seu Filho unigênito, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Graças. Olha, eu vou te contar de pequenas histórias que eu cheguei de ler. As pessoas que prometeram neste mundo salvar os outros. Muitas pessoas afirmaram de ter vindo para salvar o mundo, mas não conseguiram fazê-lo. Eu posso te mostrar, te dar uns exemplos concretos que eu tenho. Pessoas que prometeram salvar outros, mas não conseguiram fazê-lo. Muitos presidentes africanos afirmaram que estavam salvando suas nações por meio de golpes de Estado. Aqui na África foi assim. Eu vou vos salvar. Vou fazer golpe de Estado. Aqui na África, muito isto se repete até agora. E as pessoas chamam aqueles presidentes africanos que fazem golpes de Estado como salvadores. Até próprios cristãos chamam um presidente como Moisés. Moisés, que veio para nos salvar. Jesus Cristo atribuem a parte de Salvador aos presidentes golpistas. Aqui na África, todos que já fizeram revoluções, mudanças democráticas e reformas políticas, são muito considerados na África como salvadores. Mas deixa eu te dizer, a única coisa que aconteceu aqui na África de todas essas promessas de salvistas, salvadores, políticas, salvadores democráticos, salvadores de golpe de Estado, salvadores, como tão dizem, que na África é assim. Eles deixaram a África mais pobres e indigente. Tanto fizeram para introduzir democracias, introduzir políticas, mas sempre deixaram a África pobre, indigente. Nem com tudo aquilo que se prometeu, que o povo cantava a favor deles, não, vendo eles como salvadores, nada. Não só a África, para não dizer que estou a denigrar os homens que fizeram ou que fizeram um grande esforço das mudanças, mas é que não eram salvadores. Hitler afirmou ser salvador da Alemanha com seu partido nazista. Nós sabemos essa história que lemos. Quando ele deixou o poder, 50 milhões de pessoas estavam mortas. Veja o Hitler. Queria salvar a Alemanha pelo seu partido nazista.
Não só. O Stanley afirmou ser salvador da União Soviética. O que ele fez? Mas eles impôs a fome na Rússia e matou milhões de pessoas comuns. Stanley matou ainda mais pessoas do que Hitler. Como que você vai ver como se fosse esses homens eram salvadores? Mas eles prometiam que vou salvar o povo. Vou vos salvar nessas situações. Vou vos salvar nesta crise. Mas deixaram e provocaram morte de milhões de pessoas por aquelas promessas que não era promessa de salvar. Não só a vida ou o sangue de ninguém pode salvar a humanidade. Só o sangue de Jesus Cristo que pode salvar a humanidade toda. Porque o sangue que Deus formou no ventre de uma virgem mulher. Aquele sangue não saiu de uma relação de dois parceiros. Não houve um desejo qualquer que produziu aquele sangue. Como teu sangue e meu se formou de um homem para uma mulher. E se passou um desejo antes que você passasse de uma outra pessoa. É diferente, por isso que o sangue de Jesus é o único sangue que não teve de um pai terreno. Deixa-te provar isto. O Martin Luther King morreu pela liberdade e libertação dos negros nos Estados Unidos. Sabem a história, eu tenho provas da história. Com Martin Luther King morreu pela liberdade e libertação dos negros nos Estados Unidos. É isso que ele provocou morrer. Muitos anos depois, os negros lá ainda são mais pobres. Sim, os menos educados vivem nas habitações mais pobres e têm as condições de saúde mais precárias de todas as comunidades norte-americanas. E como que você vai chamar Martin Luther King como salvador teu? Você, negro americano, que está a me ouvir. Em vez de você pensar o Salvador Jesus, que salvou você, só na sua mente recorda, só pensa o teu Salvador negro, nos Estados Unidos, Martin Luther King, porque morreu por este motivo. Mas ele não te tirou na pobreza, não te tirou na miséria, não te tirou. Se ele é teu Salvador, estando doente, não vai se curar pelo nome de Martin Luther King. É mentira. Não verás o céu por você ser fiel com as fotos de Martin Luther King no teu quarto, na tua sala, na tua empresa. Isto nunca dará certo. Pode ter uma estátua dessa mesma pessoa, meu irmão negro. Você não tem um Salvador negro.
E também não temos um Salvador branco. Porque ele não tem um pai deste mundo que ele nasceu. Para ele ter uma identidade através do pai. Através do sangue daquele homem. O sangue de Jesus é o sangue divino. Por isso que eu não lhe vejo como branco. Jesus não é branco. Os brancos têm seus pais. Sangue que saiu do branco para ele ser branco. O negro, sangue do negro para ele sair negro. Mas Jesus é o sangue de Deus, criado pela palavra. Isso está em Mateus capítulo 1, 18 até 25. Uma história bem completa. Como é que Jesus foi nascido? Isto é, não é coisa de duvidar. Então eu te digo, se a vida ou o sangue de alguém não poderia salvar o mundo, por que você nega o sangue de Jesus Cristo fazer parte em ti, limpar teus pecados, salvar você na totalidade e um dia ver o céu, viver numa vida eterna, porque tens uma vida curta, uma vida de envelhecimento e depois a morte chega. Uma vida de mortes prematuras. Estás a ver? Que só o homem teme a morte. A única coisa que o homem teme dia a dia é morrer. Porque o homem tem muitos projetos, o homem tem muita saudade de acabar a vida, de viver. De ver o que ele já trabalhou, do que ele investiu, gozar daquilo. Não deixar para os outros. Mas a vida eterna nos prometido simplesmente em Jesus Cristo. Portanto, como o tempo sempre é tempo, tem sempre limite de falar com as coisas nesse espaço, eu creio que o mais importante é de convidar o meu irmão, procurar crer e aceitar o teu verdadeiro Salvador. Quando Jesus apareceu dizendo os hebreus, os israelitas, que ele vinha para os salvar, eles simplesmente ficaram com a referência que o Salvador de Israel foi Moisés. É por isso que ele dizia, nossos pais foram salvos pelo Moisés, libertados na escravatura. Não era a escravatura do Egito que Deus estava a conter, mas escravos do diabo. O diabo ainda escravizava aquele povo. É por isso que Cristo apareceu para salvar, libertar, desfazer as obras do diabo contra os filhos de Deus. Mas eles não entenderam. Jesus está a vir mais nos salvar. Nós temos um Moisés. Muitas nações, pior aqui na África, dizem, Jesus é branco. Nós não queremos ser mais salvos pelo um branco Jesus. Nós temos pessoas que nos salvaram, que morreram pela independência dos nossos países. Temos também profetas, homens que pregaram, que eram negros, que nos pregaram. Nós não queremos mais de Jesus. Esses todos que você estava a dizer, que está a referir, negros que pregaram, se pregaram Jesus, então pregaram o Salvador Jesus. Se não pregaram Jesus, eles próprios perdidos, e vocês que lembram deles perdidos. Porque não há um outro nome, não há um outro homem que Deus deu para a nossa salvação e para a vida eterna, se não é o seu Filho Jesus, o único. Por que Jesus é chamado Filho único de Deus? Porque só ele que entrou no ventre de uma mulher sem relações sexuais,
Significa que isso prova que Deus colocou o filho dele no ventre de uma moça. E no dia que João Batista lhe batizou, o João Batista, ele próprio, a voz sai do céu: este é meu filho bem amado. Desde quando que Deus falou do céu, confirmar alguém na terra como filho dele próprio? Todos que vinham eram chamados filho do homem. Filho de homem. Filho do homem. Os profetas eram chamados filho do homem. Mas Jesus começou a se chamar de filho de Deus. É isso que lhe trouxe problema na religião que ele encontrou. Só por se chamar filho de Deus Altíssimo, lhe disseram aquele que se igualou com Deus. Então, portanto, meus amores, eu paro por aqui para dizer-te que Deus já falou da sua maneira de fazer as coisas. Já falou. E quem tem ouvidos de ouvir, já ouviu. Quem tem um coração que entende, já entendeu. Ao bom entendedor, já captou e já tomou decisão. Portanto, hoje, vos despedo. Hoje, 30 de dezembro, eu gosto de trazer uma mensagem do final do ano. Mas eu creio que amanhã estaremos de novo para te trazer qual será a mensagem do final do ano para amanhã. 31 de dezembro. Hoje é 30. Estamos a terminar o ano 2021. Que Deus vos abençoe. Os nossos contactos estão ali logo no iniciar. Você quer entrar em contato conosco? Escreve, localiza-nos no WhatsApp. E eu creio que daí vou te deixar no fim para você ver uma pequena publicidade ali, uma informação última para você nos contactar, para não estar em dúvida daquilo que estás a ouvir da nossa parte. E entra, clica ali, inscreve-se. Terás mais notícias, mais novidades no nosso canal. Do resto, que Deus os abençoe. Fica com Deus. Jesus Cristo é o único e o último Salvador para ti, meu irmão. Que Deus abençoe.